Estamos dando início hoje, dia 12 de maio, o estudo do Evangelho, que é o capítulo 7, item 12, e também a leitura do livro da Esperança, né, para a nossa reflexão. E iniciando esse capítulo 7, o título, Bem-aventurados os pobres de espírito, ainda está dentro das instruções dos espíritos, orgulho e a humildade. São, vamos dizer assim, palavras mais fortes, né? Orgulho e humildade, né? É algo que, como espíritos a caminho da luz, né? Para nos crescer cada vez mais, precisamos trabalhar isso. O orgulho, uma das chagas, né, da humanidade, eu acredito que é uma daquelas chagas bem que dilacera mesmo, né, muitas vezes, e a humildade, algo que a gente precisa trabalhar para nós alcançarmos o que tanto desejamos, que é a felicidade, que é estar, né, num mundo melhor, né? Mesmo que esse momento demore, porque, como somos espíritos milenares, temos ainda outras emoções, outros sentimentos a serem trabalhados dentro de nós, que precisam ser trabalhados dentro de nós, né? Então, essa mensagem do item 12 é uma mensagem de Adolfo, bispo de Argel, Mahmad, 1862, que está dentro das instruções dos espíritos, que eu já falei anteriormente, orgulho e humildade. E ele começa assim: homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmo amontoaste sobre as vossas cabeças? Ele já começa nos chamando a atenção para isso, né? Porque a gente passa, né? A gente vê algumas situações que são, como nós estamos vivendo agora, assustadoras, que nos entristece, que mexe que está mexendo com todos nós, né? E ele diz assim: nos queixamos de calamidades que nós mesmos amontoamos sobre as nossas cabeças. E isso a gente fala numa visão macro e numa visão micro, aquelas calamidades que nós também amontoamos sobre as nossas cabeças, que muitas vezes nós denominamos de ressentimento, nós denominamos de mágoa, nós denominamos de impaciência, de intolerância, né? As pequenas calamidades que a gente cria para nós mesmos, principalmente porque não conseguimos ainda entender essa caminhada, né? Essa estrada por a qual nós estamos trilhando, e que algumas vezes a gente quer porque quer pegar atalhos, né? E ele continua, o bispo, né? O bispo de Argel: desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. E aí a gente para e pensa assim, né? Ah, mas será que eu fiz isso? Ah, meu Deus, o que eu fiz para merecer tanto sofrimento, tanta angústia, tantas coisas, né? A gente continuou batendo na mesma tecla. E alguns ainda continuam batendo na mesma tecla. Tem um ditado, uma reflexão que diz o seguinte: fazendo a mesma coisa e querendo resultado diferente. Não vai correr, não vai acontecer. Se eu não resolver mudar realmente vamos dizer, o meu pensamento, se eu não quiser mudar realmente meu ponto
ponto de vista, que às vezes a gente tem um ponto de vista e acha que é a maior verdade. E ponto, acabou. Eu penso assim, ninguém vai mudar nada. Só que muitas vezes a gente vai amontoando, como aqui, sobre as nossas cabeças, dores e dores que provavelmente não estariam na nossa, vamos dizer, na nossa, na nossa ficha, não é? E ele coloca, continua o espírito dizendo, generaliza-se o mal-estar. A quem o culpar, senão a vós que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? E é verdade, né? A gente às vezes vê, né, e pode muitas vezes acontecer conosco também, quando a gente cismamos que estamos com a verdade. E eu não quero nem saber, eu passo por cima de quem for, porque a minha verdade é a minha verdade. E só que não é, né? Só que não é, e ela não vai funcionar desse jeito, porque cada um de nós, né, temos as verdades, né? Cada um tem a sua verdade. E eu quero, mas a minha é a mais certa. E com isso, muitas vezes, esmagamos, entre aspas falando, o outro nosso, porque a gente não aceita que ele seja da forma A, ou da forma B, ou da forma C. Né? E aí trazemos para nós sofrimento. Por quê? O que a gente sempre fala, né? Tem pessoas que ela traz para ela sofrimento, principalmente quando ela vai com muita expectativa. Assim como eu dou, eu quero receber. Não, você pode dar e o outro não está nem aí. Ainda não despertou para esse tipo de, vamos dizer, de retorno. Né? Então, ele acha o seguinte: se você está dando, dependendo da situação, você não faz mais do que a sua obrigação. Em contrapartida, você acha que não, que você está dando e quer receber da mesma forma. Por isso, as desavenças, os sofrimentos, principalmente os sofrimentos quando a gente vai com muita sede ao pote e o pote está vazio. E a gente acha, puxa, mas eu dei um pote cheio. É um sofrimento que, segundo o bispo de Argel, ele coloca que nós acumulamos para a nossa vida, né? Ele continua nos dizendo: não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Olha só que interessante, né? A gente pode falar, mas isso é interessante? É. Se não houver uma mútua benevolência, a gente não vai ser feliz. Benevolência, ela não pode ser só de um lado, né? Nós temos que usar da benevolência, uma via de mão dupla, né? Sem mútua benevolência. Porque, às vezes, uma pessoa ela é benevolente ao excesso e a outra nem aí. E aí, como é que faz? Né? Como é que a gente sobrevive nisso? Aí ele diz assim, mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? Né? E é verdade, né? Porque muitas vezes a gente quer ser benevolente, mas entra muito aquela questão assim, aí o meu orgulho. Ah, não, imagina, eu vou me rebaixar. Às vezes é melhor, em algumas situações, se tornar benevolente, sabe? Muitas vezes a gente não vai atender a expectativa do outro, não adianta. Jesus não agradou a todos. A gente vê a história, tanto é que um traiu, outro negou 3 vezes, o outro ficou na dúvida se era ele ou não. Agora, imaginemos nós, com as nossas histórias de vida, não vamos agradar a todos. Não adianta, muitas vezes, a gente vai perder tempo vamos dizer, nesta ilusão de que eu vou agradar a todos. Não vai. Né? Não vai, não acontece isso, não vai acontecer mesmo. E ele continua dizendo: o orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. E é verdade, né? Orgulho é algo assim que arrasa
casa com a gente. Mas, imagina, eu tenho meu orgulho, eu pedir desculpas, eu fazer a vontade dele. Imagina, e o meu orgulho? Vai ficar no chão por orgulho? Quantos de nós já nos perdemos séculos e séculos? Quantas nações já entraram em atritos, quantas nações já desapareceram, e aí a gente vê, e pior que muitas vezes a gente bate no peito e fala assim, eu tenho meu orgulho, como se fosse a cereja do bolo, né? E às vezes a gente bate, continua fazendo a mesma coisa, porque eu tenho meu orgulho. E o meu orgulho? Onde é que fica? Não é? E aí o Espírito ele continua, né, nos dizendo: aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhe quiser de perpetuar as funestas consequências. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo. Não é nem para botar debaixo do tapete. Ah, não, eu vou botar meu orgulho debaixo do tapete, aí qualquer hora eu pego. Não, é destruir mesmo. Mas como, Rosângela, viver sem o meu orgulho, fazer isso ou fazer aquilo? Imagina, jamais. Quantas pessoas perdem, às vezes, grandes amores por causa de orgulho, grandes amizades por causa de orgulho, uma parte da vida por causa do orgulho, não é? Quantas pessoas perdem a oportunidade, às vezes, de começar a resgatar, a resolver aqui as suas querelas, os seus tititis, né? Mas o orgulho fala mais alto. O orgulho, sempre o orgulho, aquilo que nos acompanha e que vem e vai, e a gente continua batendo, às vezes na mesma tecla. E o espírito, o bispo de Argel, né? O bispo Adolfo, ele coloca em destruí-los, se não lhe quiser de perpetuar as funestas consequências, porque as consequências elas vão vir. Por orgulho, eu não perdoo vamos dizer, um companheiro, um amigo, né? Porque até então, imagina, ele me afrontou, imagina, ele fez isso ou fez aquilo. Quer dizer, aí eu vou perpetuando, porque penso que a Joana de Ângeles que nos fala o seguinte: há muitas injustiças no mundo, mas não há injustiçados. E às vezes, quando nós sofremos as consequências de algumas situações, nós nos sentimos totalmente abalados e a gente coloca, né? Eu não merecia isso. Imagina, né? Eu fiz tanto. Isso é muito comum, às vezes, é a mãe, né? A mãe que fala assim: mas eu perdi tantas horas de sono por sua culpa, por sua culpa. Olha o que você me dá de paga, né? Maneira de dizer. E aí a gente vê que muitas vezes a gente quer cobrar isso do filho, do marido, do companheiro, do amigo, do que for, né? Um exemplo, uma situação que está havendo até com uma personalidade do surf, né? Em que uma guerra de família, de mãe e filho, porque entra dinheiro, entra isso, entra aquilo, aí você fala assim, caramba, mas não é para serem felizes. Se o filho casa, seja com quem for, você não quer a felicidade do seu filho, né? Por quê? Por que ficar com essa revolta? Isso acontece em várias situações, né? É uma questão de orgulho. Como você tinha que ouvir o que eu falo? Às vezes não, ué. O filho se encantou, a filha se encanta pelo companheiro, ela se sente feliz com ele. O que nós podemos fazer, o quê? Vá com Deus, seja feita a tua vontade, e tudo bem, né? Mas entra muito essa questão. Oi, alguém falou? Não?
Então, entra muito essa questão sabe? Mas tem que fazer o que eu quero, tem que seguir a minha cartilha. Bem, se o filho já está maior, está crescido, né? Ele sabe o caminho que ele quer tomar. Até uma certa idade, a gente vai levando o filho ali, nas nossas mãos, nós somos as tutoras do livre-arbítrio dele. Passou de uma certa idade, acabou. Entrega o caminho. Ó, é contigo agora. Agora, o que você fizer, vão ocorrer consequências, né? E aí continua ele: um único meio se vos oferece para isso, mas infalível. Tomarde para a regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. Algo para a gente refletir também. Se nós seguíssemos, pelo menos, os 10 mandamentos, a gente já estava começando a dar uma caminhada boa. E as leis, né, tudo aquilo que o Cristo trouxe, o amor, né, esses mandamentos em 2, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, se seguíssemos isso, né, se eu sei o que eu não quero de ruim para mim, eu não quero para o outro, o mundo seria tão diferente, seria bem melhor, poderíamos ter paz, ter esperança, mas o que a gente vê exatamente não é isso. O que a gente vê parece que o homem cada vez mais, eu não sei qual do filósofo ou sociólogo que falou sobre isso, o homem sendo o lobo do próprio homem, o homem querendo devorar o próprio homem. Então aí a gente vê, são as mentiras, são as fake news, são tantas coisas que você para e fala assim, meu Deus, que mundo é esse que nós estamos vivendo? É o mundo que nós criamos. É do começo, como ele fala aqui, né? Foi o mundo que nós construímos. Ele está aí. Agora, o que eu faço com esse mundo que está aí? Eu tenho que começar um trabalho muito interior, começar por dentro de mim, né? Porque não adianta. Eu quero que o mundo mude. Não, o mundo só vai mudar quando a humanidade, o homem mudar, o homem quiser mudar. Muda o homem, muda a sociedade. Não muda o homem, a sociedade vai ser a consequência daquilo que esse homem está construindo e está fazendo todos os dias, né? No seu dia a dia, no seu viver. Tá? Ele continua. Por que, a vez de ter em maior estima o que brilha e encanta os olhos do que o que toca o coração? E aí eu fico vendo, às vezes, né, que eu aproveitei esses dias que eu estava lá na minha mãe, e que eu fui o quê? Eu vou para minha mãe, então vou ficar com ela, né? Não, tanto é que eu não fiz estudo no sábado, não fiz estudo no domingo, aí deitei na cama junto com ela, e ela via Globo News de manhã à noite, eu falei, Jesus, a sorte que eu levei o tricô, que consegui acabar dois pares de sapatinho e aquela coisa toda, né? Só não vi, me desculpem, mas ver de novo 101 dias, sei lá quantos dias, negócio de Big Brother, eu falei, aí para mim é demais, não dá. Né? Isso é fantástico, eu vi. Gente, eu vi até Faustão. Olha que fazia séculos que eu não assistia até Faustão. E dança bailarina e aquelas besteiradas, sabe? Tá, tudo bem. Então, a gente observa aqui, né, como ele está falando, né? Por que, a vez de terem maior estima, o que brilha? E aí você começa a ver, aí você vai, às vezes acontece isso, eu vou lá no UOL, começo a ver na internet, aí quando eu vejo, eu estou na TV dos famosos. Aí eu falo assim, eu vou ver só uma fofoquinha, ver se tem alguma fofoquinha, ver se tem algum climão aí, né? Não vou mentir que eu não vejo, que eu vejo assim. Aí, fulana brigou com cicrana porque ela estava com uma roupa assim, assim. Não sei quem perdeu milhares de seguidores. Eu falei assim, gente, eu estou vendo isso. Quer dizer, mas aí você fica assim, fala, caramba. Beltrana fez tatuagem não sei aonde. Eu falei, cruzes, gente, que é isso? Aí quando eu vejo, eu estou assistindo, estou vendo, estou lendo a fofoquinha ali também, né? Aí eu paro e falo assim, nossa, mãe, e é o que ele fala, a gente se encanta com uma coisa que não tem, sabe?
Nada a ver. Não, eu me separei, mas eu não traí, e aí sai que a fulana traiu e não traiu. Depois eu paro e falo assim, meu pai eterno, ainda bem que ninguém está vendo, sou meu anjo da guarda, que eu estou tô lendo essa fofocada toda aqui na internet, né? Porque eu falei assim, eu até falo pro meu anjo da guarda, vira de costa, que eu só vou dar uma olhadinha bem rápida para poder saber aí algumas fofoquinhas, né? Mas é o que ele disse, sim. Temos em maior estima o que brilha e encanta os olhos do que o que toca o coração, né? E a gente vê, por exemplo, eu lembro muito do casamento da Lady Di. Nossa, o país parou e eu me lembro na época que minha mãe falou, ai, que coisa linda. Até eu achei lindo aquela carroça, aquela coisa toda. E a gente pensando, né, muitas vezes, é uma felicidade casando com um príncipe. Só Deus sabe que todo o que é realmente, né? Então a gente muitas vezes se imagina porque o outro vive assim na mídia, que o outro vive, não sei, na onda, no topo, e que a felicidade é maravilhosa, e quanto a gente se engana em relação a isso. E aí, até eu já acho que eu já até contei para vocês, né? Quando eu trabalhava no centro da cidade, eu pegava o frescão, aí eu ia sempre quando eu estava assim, eu ia pela Barra. Aí passava Ipanema, Copacabana, Ipanema, eu ficava olhando, eu ficava me imaginando, gente, eu falei, meu Deus do céu, hoje com a idade que eu estou, eu paro e falo assim, gente, quanta besteirada, quanta revista caras eu vi, aqueles castelos, e você imaginava, tudo que vai passar, né? E é o que ele coloca aqui, e ele diz assim, continua dizendo, perguntando, né? Por que fazeis do vício, na opulência, objeto das vossas adulações, ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito na obscuridade? E né? Às vezes a gente pensa assim, eu me lembro que tinha que ficar era a moda, por isso quando eu vejo as calças rasgadas, aquela coisa toda, não posso falar nada, que eu usei, na minha época teve, calça rasgada, calça cheia de franja, short não sei como, teve tudo isso. Nossa, pantalona, gente, cada pantalona horrorosa que era, aqueles amarelão, vermelho, aquele salto alto, né? Então, a gente já viveu isso daí. Talvez não tenha sido do tempo de vocês, mas foi do meu. Meia arrastão. Nossa, meia arrastão, aquele cinto redondo, que era assim. Então, tinha que ficar na moda, claro, né? E o que ele fala aqui. Oi, fala. Olha só, às vezes quando eu escuto assim, algumas falas como essa, eu tenho até vergonha, porque assim, eu fico encabulada de dizer que eu vejo Big Brother, entendeu? Eu já comprei caras, eu já fui noveleira de gravar, de deixar me atrasar em compromisso para ver novela. E assim, já me deslumbrei com tudo isso. E eu me lembro de uma fala de Gandhi, né? Quando ele foi, olhou, admirou aquela joia no shopping. E eu acho que é uma evolução, né? Para muitos, ver a novela, sentar para ver a novela, em vez de ir para lá fazer uma besteira, falar mal da vida dos outros, já é um progresso, né? E hoje, o salto alto, a roupa, nada disso mais me anima, entendeu? Então, eu me lembro assim, foi um pequeno passo? Foi um pequeno passo. Já não vejo, mas não tenho mais paciência para ver novela, entendeu? Gosto das reprises quando passa o Candinho, o Petruca, aquelas novelinhas Água com Açúcar das 6 horas. Mas, assim, às vezes a gente fica, meu Deus, vejo Big Brother. Ainda estou nessa, entendeu? Às vezes, uma vez eu ouvi a Márcia Carijó falando que é um estudo de casos aquilo ali. Isso é. É um estudo de casos. Então, a gente vê, né, o quanto a gente já cresceu,
né, nas nossas preferências, nas nossas escolhas. Né? Esses dias lá no trabalho tinham duas pessoas me convencendo, quando eu digo muito que eu quero mudar de cidade, que eu quero mudar de cidade. Ah, você pensa em Botafogo. Gente, um apartamento em Botafogo, não precisa de piscina, não precisa de garagem, tem tudo no entorno, você sai para o shopping, sabe? Gente, onde foi que vocês não entenderam que eu quero um corguinho no fundo do quintal, um galinheiro, entendeu? Então, assim, a gente vai mudando os nossos objetivos, né? E é muito gostoso saber que isso não faz mais parte e que não dói mais a ausência disso na nossa vida. É verdade, né? Por exemplo, né? Eu assisti a Big Brother até o alemão. E eu ficava desesperada, correndo atrás para saber quem ia sair, quem não ia sair, quem ia ficar, quem não ia ficar. Eu era fã do alemão. Gente, eu era fãzona dele, entende? Quer dizer, então, é como você está falando, tem algumas coisas que hoje a gente já não sente mais falta. Por exemplo, novela Pantanal. Nossa, eu era apaixonada por aquela novela. O Pantanal, o Rei do Gado, o Cravo e a Rosa. Né? E vai, tantas outras. Não dói. Não vai dói. Assim, gradativamente você vai se desapegando daquilo ali. Hoje, para mim, por exemplo, eu não sinto falta de ver, né? Mas minha mãe fala tanto que às vezes eu acabo lendo para falar alguma coisa para ela, alguma coisa assim, entende? Quer dizer, então isso são coisas que fizeram parte da gente. É que nem o quê? Eu era uma aficionada por carnaval. Nossa, carnaval para mim, quando chegava a terça-feira, eu já ficava desesperada. Eu sou da época do Sarong, e vai lá para o clube, aquele clube da Praça Seca, sem ser o Jacarepaguá, o outro, não sei se está bom, eu esqueci o nome do clube, né? Curtia adoidado, adorava. Professorado. Country Club, nossa, mãe do céu. Professorado aqui em cima. Quantas vezes a gente saía, ia se encontrar no Planalto, ali acho que era Planalto, na Praça Seca, perto do restaurante Barão, não sei, né? E dali a gente ia para a praia, para dormir, amanhecer na praia, passava na padaria. Olha, para mim isso era vida. Eu não estava nem aí para... Não, isso era vida, era o que eu queria. Era o que eu queria. Eu me lembro que eu não saía do Vila Isabel. Adorava a Vila Isabel, né? Quer dizer, então, são passos que a gente vai dando. Muito bom, muito libertador, muito interessante essa fala, porque a gente vai se desapegando. Mas claro. Eu sofria porque eu queria saber o final da novela. Eu sofria porque eu queria saber quem é que ia sair. Eu seguia um site para saber, aí eu botava lá minha opinião também. Gente, então, hoje você para e você fala assim, nossa, que bom, isso não me faz mais falta, né? E é o que ele diz aqui. Aí ele continua assim, apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se lhe abrem, todas as tensões são para ele, enquanto ao homem de bem, que vive do seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-lo com ar de proteção. Gente, não é por nada não, mas eu já tirei muita foto no aeroporto com artista. Ia viajar, aí tirava, eu posso tirar uma foto? Não pedia autógrafo não, tirava foto. Olha só, que show! E às vezes vinha aqueles jogadores, ou vinha aqueles artistas, não sei o quê, aquela coisa toda. Imagina, ainda não era época de selfie, na época que eu estava, né, não era época de selfie. Então, muitas vezes a gente faz isso, às vezes é uma pessoa que quantas vezes chegava pessoas para emitir passaporte, né? Um artista, você com toda, não entra, senta, toma um café, faz isso, e às vezes um coitado que estava ali esperando tirar um passaporte, às vezes uma pessoa culturalmente top mesmo, um cientista ou alguma coisa assim, qualquer coisa, e a gente não dava atenção. Mas isso né? Ainda é do ser humano.
né? Ainda é do ser humano. Muitas vezes da gente fazer aquele artista famoso como se fosse, nossa, o ídolo. Ah, eu tenho uma foto com fulano, tenho uma foto com ciclano, eu fui e fiz aquela coisa toda. E com o tempo a gente vai vendo que são pessoas comuns como a gente. A única diferença é que eles estão, vamos dizer, têm o talento deles e esse talento eles usam, seja, uns usam para coisa boa, outros usam para outras coisas, né? Mas é o que ele diz aqui. Aí o Bispo Argel ainda continua assim: quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possuem ou pelo nome de que usam, que interesse podem eles ter em se corrigirem dos seus defeitos? Né? E é verdade. Muitas vezes, alguns desses ídolos, né, com pés de barro, como a gente fala, né? Às vezes eles estão lá no topo, muitas vezes estão enganados, né? A gente vê, eu lembro uma vez um tititi que teve, porque um certo jogador com uma certa atriz, aí não deu certo, porque uma terceira pessoa entrou. Nossa, mãe, foi um escândalo, pessoas agredindo. E hoje, então, hoje que tem essa questão de fake news, quanta mentirada que sai, né? Quanta coisa que sai que acaba induzindo as pessoas que têm, vamos dizer, uma mente mais enfraquecida, delas pensarem a mesma coisa. Agora, quando houve esse problema lá no Jacarezinho, muitas pessoas receberam um vídeo de uma das mães, de um deles, eu não sei quem, e colocaram como se fosse a mesma que estava chorando e pedindo justiça. Nossa, você vai nos comentários as coisas mais terríveis para descobrirem que não era a mesma pessoa. É? Então eu me enganei. Mas nessa que, então eu me enganei, às vezes você acaba com a vida de uma pessoa. Quem não lembra daquela escola lá no Paraná, em que acabaram com a escola, eu esqueci o nome da escola, porque um menininho de 4 anos teria dito que tinha sofrido assédio assim, 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 né? Acabaram com o diretor, com os professores, acabaram com a escola, para depois descobrir que não era nada daquilo. Olha só que coisa, né? É muito interessante que tem um filme muito bacana, não vou conseguir lembrar o nome, é a história de uma criança que eles vão acampar e essa criança ela acaba à noite sendo carregada por um animal, um bicho lá qualquer, e com isso a mãe fica, se eu não me engano, não, acho que não é esse não. Eu sei que teve um problema lá qualquer que aí começam a culpar que a mãe tinha matado a criança, aquela coisa toda. Anos depois, muitos anos que ela acabou sendo presa, né? Ela acabou sendo presa. Parece que, vamos dizer, o Conselho Tutelar convence uma das crianças a falar alguma coisa e a criança fala, como se ele falaram para a criança assim, não, porque se você contar isso aqui, vai salvar a sua mãe. E que nada, a mãe fica presa quase uns 15 ou 20 anos para um dia um policial andando, isso foi um fato que aconteceu na Austrália, quando ele vai mexendo assim, por acaso, num monte, ele encontra uma roupinha de bebê. E ali é confirmado que realmente um chacal entrou dentro da tenda e carregou a criança. E matou, lógico, né? Só que não ficou rastro nenhum, não conseguiram ver. Quer dizer, então, quantas vezes as pessoas perdem, né? Perdem um longo tempo da vida em virtude disso, né? E muitas vezes a gente, ao idolatrar algumas pessoas, elas acabam não se recuperando, elas acabam afundando mais ainda no lodaçal em que elas estão, né? Porque é como se elas ficassem no imaginário, como se elas ficassem achando que são eternas. A gente vê a própria história do Michael Jackson. Ele
ela achava-se nossa mãe, né? Que ela, uma pessoa, poderia ser eterno, né? Não vê Elvis. Tem gente que falou que, como Elvis tomou vacina, que vai tomar porque Elvis não morreu. Então, ninguém acredita que Elvis morreu. Não, eu vi Elvis passando lá na Praça Mauá. Elvis não morreu. E assim vai, o imaginário, as pessoas vão criando, né? Isso aí. Aí ele continua aqui. Dar-se-ia o inverso se a opinião geral fustigasse o vício dourado, tanto quanto o vício em andrajos. Mas o orgulho se mostra indulgente para com tudo que o lisonjeia. Séculos de cupidez e de dinheiro, dizeis. Sem dúvida. Mas por que deixastes que as necessidades materiais sobrepujassem o bom senso e a razão? Quantos de nós, podemos colocar assim, né? Será que não vivemos essa opulência, esses séculos de cupidez e de dinheiro? E que muitas vezes a gente vem numa nova reencarnação para ter uma outra retomada de vida, né? E às vezes a pessoa vai insistir exatamente naquele ponto. Por exemplo, não são todos, há suas exceções. Mas uma pessoa que joga, ela, vamos dizer que tenha sido, ela veio numa condição bem carente para viver aquilo. Vamos colocar assim. Mas ela ganha no Mega Sena. Ah, mas será que não está dentro dos planos dela? Não sabemos. Se ela não jogasse, ela não estaria. Porque o jogo é uma coisa que acontece, vai. Né? Aconteceu, e aí aquela vida simples que ela precisava ter para que ela pudesse reverter toda uma história, acaba indo tudo por ralo abaixo. Por quê? Ela veio para as mãos dela algo que vai, com certeza, afundá-la. Alguns não afundam, alguns resolvem, alguns, sabe, conseguem fazer dessa questão material um benefício até para outros, né? Mas tem outros que não. Outros, às vezes, têm um carguinho que ele subiu um pouquinho, a cabeça já está, sou o chefe. E às vezes ele é chefe de um, mas ele é o chefe, né? E é o que o Bispo Adolfo coloca aqui, quando ele fala sobre isso, né? Continuando, por que há de cada um querer elevar-se acima de seu irmão? Desse fato sofre hoje a sociedade as consequências. Óbvio, é o que nós estamos vivendo hoje, né? É aquela coisa, né? Você não sabe com quem está falando. Gente, não sei se em outros países é assim também, talvez seja, né? Mas o Brasil, isso é uma frase que, sabe com quem você está falando? Né? Aí tem até uma historinha que diz que no aeroporto um cara chegou no guichê e foi tomar satisfações, aquela coisa toda, e chegou para a funcionária e falou assim: "Você sabe com quem está falando?" Aí dizem, né, que ela pegou o microfone e falou assim: "Senhoras e senhores, há um passageiro aqui que está com problema de amnésia, porque ele está procurando alguma coisa, porque ele está perguntando, você não sabe com quem está falando? Eu acho que ele também não sabe o que ele está procurando." Quer dizer, a pessoa reverteu isso aí, né? Porque muitas vezes sabe? E é muito comum, né? Eu me lembro que houve um caso agora na pandemia, lá, não sei aonde, se foi Rio, São Paulo. O cara falou assim: "Eu sou juiz, e a minha esposa precisa tomar vacina porque ela não se adaptou à máscara." Eu falei, gente, meu Deus do céu, quer dizer, então a gente cria, e se não tem, a gente cria. Eu já falei para vocês que eu já tomei uma carteirada de um funcionário, de uma pessoa do Exército da Salvação. E eu tive que ficar engolir a carteira. Fazer o quê? Né? Aí quando eu olhei, eu não vou mentir que eu não fiquei com raiva, gente. Mas, Exército da Salvação. Aí eu olhei para a cara do cara assim, sabe? Eu falei, meu pai eterno, Exército da Salvação. Ele era do Exército da Salvação. Então, aquela carteira para ele
que é um, sei lá o que é aí, né? É uma seita, alguma coisa assim. Fazer o quê? Né? Muitas vezes eu sou o desembargador. Eu falei, não, pode passar. Eu vou falar o quê? Né? Ele e se você fizer alguma coisa, é uma afronta. Aí eu fico pensando assim, morre, né? Aí vem as minhocas lá, aqueles negocinhos, né? Não, eu sou o desembargador. Ah, não, o desembargador, vamos comer outra pessoa, então. Tem, porque quando chegar do outro lado, não vai adiantar. Não vai ser assim. O que você foi lá na Terra? Ah, eu fui fulana de tal, fui rica, fui isso, fui aquilo. Não é assim que funciona. Né? Vai ficar tudo aqui. Nem o corpo a gente leva. Olha só, olha a situação. Nem o corpo a gente leva, mas a gente vive disso. Não, mas eu sou político, eu sou isso, eu sou aquilo. Gente, sabe? É uma coisa assim que. E é nosso ainda. Quantas vezes eu não devo ter feito isso? Eu sou a rainha da cocada preta, né? Eu devia ser a rainha de um pedacinho de terra ali, bem aquela terra bem seca mesmo, mas eu devia me achar tal. Né? E é o que ele coloca aqui. Desse fato, sofre hoje a sociedade as consequências. Ponto. Hoje é colheita. Para todos nós é colheita. Alguns estão ocorrendo semeaduras também, né? Além de colher mal, ainda está semeando pior ainda. Quer dizer, olha, vai ser um quiprocó nisso aí, né? Não esqueçais que tal estado de coisa é sempre sinal certo de decadência moral. Né? E é o que a gente tem visto muito, né? Situações assim. Gente, você quer ver atualmente, vamos dizer, um espetáculo dos horrores, coloca agora na CPI. Gente, porque é um espetáculo de horrores. É uma mentirada, é um não sei o quê. Olha, eu particularmente não tenho muita paciência, não. Mamãe, quando eu vejo, ela está dando gargalhada. Eu falei, que é, mãe? Ah, o cara está contando uma mentira aqui. E olha que ela não entende de nada, mas porque fica tão óbvio, que eu fico assim, meu Deus do céu. Às vezes eu fico com vergonha de ver, porque às vezes eu, tipo assim, ai, gente, será que podia ser eu que está ali naquele lugar contando uma história que não tem nada a ver, que todo mundo sabe que é mentira. Mas a pessoa fala com tanta, sabe, com tanta coisa assim que ela mesma acredita no que ela está escrevendo, no que ela está falando. O mundo inteiro está dizendo que não serve, mas ela não serve. Serve sim. Né? É que nem aquela história de Jesus com Pedro, que vinha caminhando, Jesus e Pedro falando mal de um, falando mal de outro, e um pulava, vai assaltar, vai fazer isso, e chegou na taberna, né? Jesus ficou lá atrás, e estavam metendo pau no rei de Roma, e fala no imperador, e vai, Pedro se empolgou também, começou a falar, e depois que acabou a conversa, Pedro chegou perto de Jesus, mas aí Jesus perguntou para ele, você já esteve em Roma? Não, senhor, não, nem sei para onde fica, não sei. Você conhece o imperador romano? Não, nunca vi. Mas você estava falando tão mal dele, não usando esse termo que Jesus, né, que parecia que você comia na mesa com ele. Olha só, gente, que horror! Às vezes ele fala, não, porque isso, aquilo outro. Você conhece fulano? Não, nunca vi, nem mais gordo. Como é que você sabe? Eu me lembro de uma vez, uma dessas copas que teve aí, eu acho que foi uma pessoa que foi entrevistada, uma pessoa anônima, né? Foi entrevistada, e ela falou assim, acho que não sei se foi Copa não sei qual foi delas, que diz que o Brasil ganhou dinheiro para perder a Copa. Aí a pessoa falou assim, não, porque ele botou o dinheiro no bolso, eu vi. A pessoa falou que viu lá o técnico botar o dinheiro no bolso. Ela não sabe, a coisa assim tão assim futurista, que a pessoa falou, não, eu vi, ele botou o dinheiro no bolso. Eu não sei se o repórter pegou só para ver como as pessoas ficam.
né? Então, eu vi, eu estava lá, eu participei, e às vezes estava perto. Ela leu uma notícia que alguém passou, alguém falou, e eu não sei quem foi. Sabe aquela coisa, você sabe que o galo canta, mas não sabe de onde é o galo. Ele canta lá no quintal de alguém, mas você não sabe, né? E é o que o bispo está falando isso para a gente. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se um indício de queda próxima, porquanto Deus nunca deixa de castigar os soberbos. E é verdade, né? Quando chega o extremo o orgulho, é queda moral, é queda próxima. Não vai conseguir ficar de pé, vai cair, né? Se por vezes consente que eles subam, é para lhes dar tempo à reflexão, ao que se emendem, sobre os golpes que, de quando em quando, lhes desfere no orgulho para os advertir. E aí, às vezes, a gente vê, né, quantas pessoas que às vezes vão subindo, o poder vai subindo, é como se diz, olha, eu estou te dando uma oportunidade para você rever o seu caminho, rever vamos dizer, as suas decisões, mas aí a pessoa nem aí. A pessoa, quando eu falo, pode até nos incluir mesmo, né? Às vezes a gente está lá, a gente está crente que está abafando, estou lá, estou no auge, crente que eu estou abafando, tal. Aí você toma uma carteirada do Exército da Salvação para dizer assim, você não é essa batatinha frita toda, não, né? Aí eu fico o quê? Ai, meu orgulho, como? Eu sou uma autoridade. E eu era meio folgada, porque eu achava que, né, afinal de contas, eu era uma autoridade. Imagina, como é que pode fazer isso comigo, né, com uma autoridade? Que autoridade, gente? O que a gente está passando por aqui? A gente está passando, cada dia, né, para crescer mesmo. Às vezes eu falo assim, puxa, eu podia ter com a minha maturidade que eu tenho hoje, que tenho, né, com 65 anos, que eu não tenho, aí é complicado, é coisa para internar, né? Mas eu poderia ter essa maturidade quando eu estava lá com uns 30 e poucos anos, 33, sei lá, né? Quando eu estava no auge da minha carreira, assim, né? Eu não me achar assim, Rosângela, você não é tudo isso, não, minha filha, presta atenção, né? Começa a agir de forma diferente, tal, aquela coisa toda, mas era o quê? Não. Até então eu era e fazia cara feia, né? Franzia, tipo assim, olhava fixo, como se quisesse com que a pessoa abaixasse os olhos, né? Tipo assim, eu estou olhando para você, você tem que abaixar os olhos porque eu sou autoridade, né? E é o que ele coloca aqui, sobre essa questão do orgulho, né? E ele diz assim: todavia, em lugar de se humilharem, eles se revoltam. Então, cheia a medida, Deus os abate completamente, e tanto mais horrível lhes é a queda, quanto mais alto hajam subido. E é verdade, né? Às vezes, e eu eu vi muito disso, sabe? De pessoas que usaram mal o cargo, chegaram a um topo assim, e quando caiu, não sobrou nada. Foi para o chão, abatido mesmo. Aí você para e fala assim: nossa, mãe do céu, né? Se fosse comigo, né? Então, isso que ele está colocando aqui, que quanto mais alto sobe, quanto maior a altura, maior a queda, né? Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todas as sentas, toma novamente coragem, apesar de tudo. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderoso remédio para os teus males, um inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. E isso aqui é muito importante, né? Quantos amigos espirituais vêm até nós nos chamando, sabe? Falam, desperta. Não é por aí. Essas mensagens, as mensagens que a gente vê aqui, as instruções dos espíritos, as mensagens
passagens que estão no livro, principalmente o Céu e o Inferno, a última parte, né, dos espíritos felizes, dos espíritos em sofrimento, quantos estão dizendo, ei, desperta, né? Como acho que diria Pedro, Paulo, né? Desperta tu que dormes, desperta. A vida não é isso. E às vezes a gente insiste e acaba tomando na cabeça pela nossa insistência, pela nossa teimosia. Eles te dirão com a autoridade da experiência quanto as vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas a par da eternidade. Dir-te-ão que lá o maior é aquele que haja sido o mais humilde entre os pequenos deste mundo. E né? Às vezes a gente pensa assim, não, porque eu tenho cargo, tenho isso, tenho aquilo, tenho dinheiro, tenho poder. Chega lá, pequenininho, buscando luz e não tem, né? Que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu. Que os poderosos da terra, se abusaram da sua autoridade, ver-se-ão reduzidos a obedecer aos seus servos. Que, finalmente, a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. Adolfo, bispo de Argel. Então, humildade e caridade são irmãs que andam sempre de mãos dadas. Então, às vezes, a gente pode bater no peito e falar assim, comigo não. Não, ser humilde? Quê? Imagina. Fez comigo, eu faço também. É humildade e caridade, né? E eu vou só dar uma passadinha rápida aqui no livro, porque Emmanuel traz para nós, como título desse livro, livro da Esperança, supercultura, né? E eu vou ler a página que tem de Mateus, porque é do Evangelho nós fizemos o estudo. Graças te rendo, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e pequenino. E Emmanuel coloca o título como supercultura. E ele começa assim, alfabetizar e instruir sempre. Sem escola, a humanidade se embaraçaria na selva. No entanto, é imperioso lembrar que as maiores calamidades da guerra procedem dos louros da inteligência sem educação espiritual. E é verdade. Às vezes, como diz aqui, a pessoa tem supercultura. E por causa disso, quantos levaram outros tantos à guerra, né? Ele vai falar da intelectualidade, né, que requintada entretece lauréis a civilização, mas por si só não conseguiu até hoje frenar o poder das trevas. Verdade, né? Será que às vezes é tanta intelectualidade, conseguimos frenar, conseguimos parar, conseguimos realmente dominar essas trevas? E muitas vezes, né, quantas trevas, né, quanto nós achamos que, por sermos tão intelectuais, que nós vamos ter esse poder, né, vamos dizer, até de resolver questões, até às vezes questões tão simples, mas a intelectualidade às vezes nos cega em relação a isso. Ele continua dizendo, a supercultura monumentalizou cidades importantes, estabeleceu os engenhos que as arrasam. Levantou embarcações, estruturou asas metálicas, articulou máquinas que patrocinam o bem-estar do reduto doméstico, organizou hospitais eficientes, e ele vai dizendo, né, o que toda, vamos dizer, a supercultura fez, tá? Alçou as cirurgias inesperadas culminâncias, aprimorou as técnicas do aborto e etc. E ainda agora realiza incursões a pleno espaço nos albores da astronáutica, examinando
do alto os processos mais seguros de efetuar aniquilamento em massa pelo foguete balístico. Quer dizer, o homem ele evoluiu tanto, né, achando que essa supercultura é o que vai, vamos botar entre aspas, salvar essa humanidade, né? E aí ele faz um convite, né? Ele faz um convite no final que ele diz: iluminemos o raciocínio, sem descurar os sentimentos. Tenhamos essa intelectualidade, mas não vamos esquecer do sentimento. Burilemos o sentimento, sem desprezar o raciocínio. Então, que a gente possa burilar o sentimento, mas não desprezar. Razão e emoção sempre trabalhando juntas, porque às vezes eu quero usar só a razão, não vai ser legal. Ou às vezes eu quero usar só a emoção, também não vai ser legal. O espiritismo, restaurando o cristianismo, é universidade da alma. Nesse sentido, vale recordar que Jesus, o mestre por excelência, nos ensinou, acima de tudo, a viver construindo para o bem e para a verdade, como a dizer-nos que a chama da cabeça não derrama a luz da felicidade sem o óleo do coração. Olha que lindo! A chama da cabeça não derrama a felicidade sem o óleo de quê? Do coração. Coração, emoção, razão, caminhando juntas, né? Nem tanto um, nem tanto o outro, mas os dois caminhando juntos para que a gente adquira essa felicidade que tanto a gente busca. E é o que o nosso querido Adolfo, bispo de Argel, nos fala, nos trouxe nesse estudo de hoje, do capítulo 12, né? É como que nos alertando, né? Que muitas das calamidades, muitas das dificuldades, muitas das lutas que nós estamos enfrentando hoje, que nós possamos dar uma olhada para dentro de nós e refletirmos o quanto eu tenho responsabilidade nisso aí, né? Então, é algo que a gente precisa realmente refletir e meditar profundamente. E aqui nós encerramos nosso estudo da noite, a nossa reflexão. Alguma colocação, amigas? Tudo certo? Tudo bem? Dá para a gente refletir bastante, né? Nessa questão que que está ligada às instruções dos espíritos, né? A questão do orgulho e da humildade, né? Trabalharmos isso, e esse final que Emmanuel coloca, que eu achei maravilhoso, né? Que a chama da cabeça não derrama a luz da felicidade sem o óleo do coração. Então, que tenhamos uma noite de muita luz, de muita paz, de muita serenidade, que vou pedir à nossa querida companheira aniversariante para fazer a nossa prece de agradecimento, tá? Deus te abençoe. Mais uma vez, felicidades. Muito obrigada. Jesus, minha prece hoje é para agradecer o dom da vida, agradecer essa reencarnação, que com certeza não vou ser tão racional, né? E a emoção hoje me diz que eu dei um passo à frente, dei um passo adiante. Agradecer essa doutrina na minha vida, que trouxe tantos amigos queridos, tantos companheiros de caminhada. Reconhecer a necessidade do convívio, de compartilhar. Agradeço, Senhor, a Deus, por esse estudo, por essas reflexões, pelo entendimento que a doutrina nos traz. Agradecer mais um ano de vida, por todo o suporte
que tem ajudado. E agradecer a cada um de vocês por caminharem ao meu lado. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Deus Pai. Fica conosco hoje, agora. Muito bom ter vocês na minha vida. Agradeço muito a Deus por isso. Imagina se eu vou ficar longe da tua vida. Realmente os meus presentes. Beijos.